Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Adriana Souza, sou coach de corpo e alma, especialista em florais de Bach e eu escrevo no site hojeumesinto.com. Fiquem à vontade para dar uma fuçadinha lá em todo o material que eu preparo para vocês com todo amor e aqui no meu canal também. Bom, gente, hoje eu vim, na verdade, não foi fazer um vídeo, não, foi fazer uma reflexão de um assunto que tem me incomodado bastante, porque eu sinto que muitas vezes eu fico sem ferramentas para poder ajudar boa parte dos meus pacientes, principalmente os meus pacientes que moram no Brasil. Para quem está vindo aqui no canal pela primeira vez, sim, né? Eu sou brasileira, pelo meu sotaque dá para perceber, mas eu moro aqui no Canadá há quase 5 anos e, enfim, né? A gente aprende bastante como terapeuta. Eu tento passar para frente, né? Tudo que eu venho aprendendo e eu tenho muito contato com brasileiros, né? Eu trabalho com brasileiros, trabalho com portugueses, trabalho com brasileiros que moram fora do Brasil e trabalho com canadenses, enfim, né? Argentinos, que mais? Bom, enfim, hoje tá bem misturada a minha clientela e eu queria aproveitar essa riqueza cultural para despertar essa filosofia, essa reflexão em vocês. Muito do que eu escuto em consultório todos os dias ai, Adriana, eu não tô feliz com a minha vida tá muito corrida, eu não tenho tempo para ser feliz, eu não tenho tempo para fazer as coisas para mim, como que eu faço, né, para trabalhar autoconhecimento, como que eu faço para viver uma vida mais leve, se eu não tenho tempo para nada? Enfim, né, meus queridos, a gente sabe que quando a gente realmente quer alguma coisa, a gente até consegue tempo para isso, mas eu vejo que isso está tão enraizado, mas tão enraizado na nossa cultura brasileira, que é exatamente isso que eu quero refletir junto com vocês, porque ainda é um assunto não 100% descoberto por mim, por isso que realmente eu disse que não é um vídeo, é uma reflexão, e eu quero mesmo a ajuda de vocês para tentar entender o que se passa na nossa cabecinha, principalmente nós da cultura brasileira. Eu sei que nos Estados Unidos tem também bastante essa cultura, mas enfim, eu não quero de jeito nenhum mesclar as coisas, eu quero realmente abordar isso de uma visão bem brasileira. Por que será que a gente pensa desse jeito? E eu ainda quero ir mais fundo. Eu quero ir numa questão mais regionalista ainda, porque, bom, eu sou de São Paulo e, enfim, uma das coisas mais incríveis que o Canadá, que a imigração me ofereceu, foi poder conhecer mais a fundo a diversidade cultural do nosso país. Sim, eu precisei imigrar para descobrir a incrível, a magnífica diversidade cultural do nosso país. Aqui eu tenho a bênção de ter amigos do Recife, do Rio de Janeiro, de Curitiba, do Rio Grande do Sul, enfim, eu tenho amigos queridos do interior de vários estados. E eu também aprendi, né, graças aos meus queridos pacientes, que eu atendo de várias cidades do Brasil inteiro. Então, essa riqueza cultural, essa riqueza de conhecer como que as pessoas de tal cidade pensam, gente, isso é incrível. E a gente tem uma percepção tão pobre quando a gente olha através do nosso olhar. Por exemplo, se a gente parar para pensar um pouquinho, eu posso falar com propriedade de São Paulo só, né? Não posso falar da visão de outras cidades, porque eu não nasci nas outras cidades, mas a visão que a gente tem dessa coisa louca de não ter tempo, né, de São Paulo, eu acho que é a visão mais famosa, né, no Brasil, de o pessoal que vai para São Paulo só vai para trabalhar, só existe para trabalhar. E, gente, sabe qual que é o pior disso tudo? A maioria de nós, paulistas, paulistanos, a gente tem orgulho disso. Ai, meu Deus do céu. É aí que eu quero cutucar o calinho de vocês. Para todo mundo, não é só para os paulistas e paulistanos. Será que realmente faz bem pra gente ter orgulho de se matar de trabalhar? Fica aí a minha pergunta. Eu sei que provavelmente alguns de vocês podem estar pensando, mas Adriana, não tem outra solução, tem que pagar as contas, tem que trabalhar. Eu sei, meus queridos, repito, eu nasci em São Paulo, eu nasci com essa energia. E eu vejo que muitos paulistas e paulistanos, né, tem uma pontinha de inveja dos cariocas, para não dizer uma pontona, falando, porque o carioca quer sair mais cedo do trabalho para poder aproveitar a praia. Gente, que bênção
aplausos para os cariocas que fazem isso, que pensam ou que pelo menos tentam fazer isso, porque, gente, ter uma praia linda e não poder aproveitar, que graça que tem a vida. Viver apenas no sábado, ou no domingo, ou no feriado prolongado, é o que a gente mais vê nas redes sociais, né? Os desenhinhos, né, falando essas frases de ai, que bom, mais um feriado, ai, que lindo, mês de novembro já começou com feriado. Então, não que a gente não aproveite isso, claro que sim, eu também, eu trabalho bastante, mas quando eu tô no feriado, tô no final de semana, eu também aproveito minha vida com os meus amigos e tudo mais, mas eu tento fazer isso no meu dia a dia também, fazer coisas diferentes no meu dia a dia e tentar tornar o meu trabalho algo divertido, algo especial que depois de muito refletir, depois de muito aprender com as minhas experiências, eu descobri que é possível e eu tenho a bênção de viver isso hoje. Mas por quê? Porque eu construí esse trabalho. Eu percebi que não era justo comigo ter essa cultura embutida na minha cabeça de ter orgulho de se matar, de trabalhar, de achar que é a única possibilidade da vida, que a única possibilidade é trabalhar sei lá, das 8 às 6 horas da tarde, pegar 3 horas de trânsito, que quando eu morava em São Paulo eu fazia isso, porque eu atravessava a cidade para dar aula, e, e aí, que sobrava da minha vida? Não sobrava nada, porque eu acordava às 5 horas da manhã, às 6 horas da tarde eu já dormia no metrô, porque eu não aguentava mais de cansaço. Então, eu gostava dessa vida? Sim, eu gostava, porque eu amava dar aula, eu amava a escola que eu trabalhava, eu amava os meus alunos, mas não sobrava tempo para fazer mais nada. Não sobrava energia, tempo até dava se eu desse um jeito ou outro, mas não sobrava energia. Então, meus queridos, fica aqui a minha reflexãozinha. A gente reclama muito que a vida tá uma porcaria. A gente reclama muito com os outros, né? Se a gente parar para perceber, principalmente no Brasil, eu acho que nós, infelizmente, nós temos uma das culturas mais preconceituosas do mundo. A gente tem a capacidade de falar mal do nosso próprio povo. A gente que é de São Paulo fala mal de quem é do Rio de Janeiro. Quem é de São Paulo, bom, repito, eu falo de São Paulo porque é a cultura que eu conheço, que eu posso falar com propriedade. A gente tem preconceito com o mundo, com o Brasil inteiro. Isso é tão triste. Eu não sei da visão dos outros estados e também não cabe aqui esse tipo de coisa, mas eu vejo principalmente, né, o pessoal de São Paulo às vezes fala, não, porque o pessoal do Nordeste tem uma vida fácil. Jesus Cristo, gente, não, pelo amor de Deus, isso é um preconceito tão pequeno, tão feio, tão com falta de propriedade. Eu tenho tantos amigos hoje aqui no Canadá, eu tenho tantos pacientes que moram em várias cidades lindas, magníficas do Nordeste e de verdade, eles trabalham muito mais ainda que a gente e vêm aqui para o Canadá para poder ter uma vida mais sossegada. Aqui no Canadá, a gente, quando chega aqui no Canadá, a gente acha algumas coisas engraçadas. No Brasil, pelo menos em São Paulo, né, a gente tem a gente tem o costume de tirar 1 hora de almoço, 1 hora e meia de almoço, e para nossa cultura brasileira, o almoço é a refeição, né, que a gente come mais, é a refeição mais completa, e aí a janta a gente tenta comer pouquinho. No Canadá é exatamente o oposto disso. Aqui eles param 15 minutinhos para tomar um lanche no meio do dia, para poder sair mais cedo do trabalho e aproveitar a vida com a família. E foi interessante que um amigo nosso veio para cá uns tempos atrás e ele estava contando cheio de orgulho que ele trabalha 12 horas por dia, 13 horas por dia. E aí ele falou para mim, Dri, olha que absurdo, tem um cara que trabalha comigo que às vezes dá 6 horas da tarde, 8, 7 horas da tarde, ele tá indo embora para casa dele, nem acabou o trabalho ainda. E eu falei pra ele, peraí, você tem certeza disso que você tá me falando? E você acha certo você se matar de trabalhar 13, 14 horas por dia e o seu amigo que sai às 6 horas da tarde, depois de ter trabalhado o dia inteiro, você acha errado ele sair, mesmo tendo trabalho ainda pra fazer, pra aproveitar o restinho da noite com a família dele? E aí ele ficou me olhando assim. Então eu percebo, meus queridos, que a gente tá com essa cultura tão embutida na nossa cabeça, é um hábito tão enraizado que a gente nem percebe. E eu vejo quando os meus pacientes vêm com essa questão, Adriana, eu não sei mais o que fazer da minha vida. Por quê? Ah, porque eu trabalho que nem um louco, tarará. Sabe por que que é tão difícil, gente, criar novos hábitos? Sabe por que que é tão difícil a gente conseguir um tempinho pra gente? Porque a gente, no fundo, a gente tem essa crença que é certo se matar de trabalhar.
que não tem outra solução. Eu entendo que, né, os nossos, enfim, as gerações um pouquinho atrás da gente, né, dos nossos pais, dos nossos avós, naquela época até podia ser, eles não tinham escolha, mas hoje a gente tem escolha. A gente pode quebrar esse ciclo. E eu não falo por mim, nossa, Adriana, que sortuda que você foi morar no Canadá, que sortuda que você tem o trabalho dos seus sonhos. Gente, eu tenho problema como todo mundo, eu tenho que pagar as contas como todo mundo. Para vir para o Canadá foram anos de estudo de francês, de inglês, foi muito dinheiro investido para o processo de imigração, foi muita dor no desapego da família, das coisas do Brasil, do dia a dia. Até hoje é um desafio. Só que eu não vou ficar aqui fazendo vídeo para contar para vocês a história triste da minha vida. Eu venho aqui para mostrar para vocês o que eu aprendi, o que eu tenho de útil para passar para vocês. E essa é uma coisa que realmente eu gostaria de botar em reflexão. Hoje eu tenho sim, graças a Deus, o trabalho dos meus sonhos, mas foi com muito esforço, foi com muita dor que eu aprendi tudo que eu sei hoje. Não precisaria ter sido desse jeito, a gente pode sim aprender pelo amor, mas às vezes a gente é teimoso, né? E por que às vezes a gente é teimoso? Por conta dessas coisas culturais, sociais, que estão enraizadas na nossa cabeça do que é certo, do que é errado, esse monte de preconceito que a gente tem. Tem até um paciente meu que me falou outro dia, Adriana, eu não sou preconceituoso, eu tenho conceitos formados. Gente, não é conceito formado. A gente olhar para um outro povo, olhar para uma outra cultura, o que faz com que a gente tenha preconceito? No fundo, é um pouquinho de inveja, de ver o outro, ver que o outro tem coragem de fazer isso e a gente não tem. E a gente acaba desenvolvendo uma inveja. Só que pra gente, inveja é uma palavra tão feia, né, que a gente nem gosta de usar. Mas é verdade, nós somos humanos, todos nós sentimos inveja, sentimos medo, sentimos insegurança. Então, meus queridos, eu venho aqui falar pra vocês duas coisinhas. Primeiro, se a sua vida tá ok desse jeito, eu tenho uma vida louca, mas eu sou realmente uma pessoa que tem uma personalidade super ativa, então para mim ficar parado, ou então ter uma vida mais tranquila, porque não é ficar parado, né? Para mim tá ok desse jeito, eu gosto de ter uma vida corrida. Então, no seu caso, a gente não mexe, se você é feliz assim, ótimo, tá certo desse jeito para você. Eu não era feliz assim. Aí eu fui buscar, né, o que eu podia fazer com a minha vida para deixar ela o mais redondinha possível, de acordo com o que eu gostava. Claro que eu tenho problemas, claro que eu ainda enfrento muitos desafios e todo dia eu tô reconstruindo meus novos conceitos. Mas é por isso que eu quero trazer isso para vocês. Muitas vezes a gente é infeliz, muitas vezes a nossa vida não muda e a gente não consegue aplicar novos hábitos por conta disso. Porque a gente, no fundo, no fundo, sente orgulho de viver uma vida sofrida, sente orgulho de se matar para conseguir as coisas, de sofrer para conseguir as coisas. Gente, se isso não está te fazendo feliz, não sinta esse orgulho cultural, não sinta essa sensação de não tem outro jeito. Tem outro jeito. Hoje a gente tem toda a tecnologia a nosso favor, a gente tem um monte de coisas no mundo, de ferramentas, de possibilidades. A gente vive numa época incrível, que a gente tem, sim, infinitas possibilidades e a gente tem acesso a isso tudo. A gente tem tanto acesso hoje através da internet, gente, através de, meu Deus do céu, de tudo, né? Então, vamos tentar pensar um pouquinho mais a nosso favor e não caminhar conforme a sociedade está fazendo, né? A gente reproduz o que o mundo fala pra gente que é certo. Se tá tudo bem pra você assim, tá ótimo. Tem tanta gente que é feliz nessa vida louca e tá perfeito do jeito que tá. Só que muitas pessoas reclamam pra mim todo santo dia, Adriana, minha vida tá uma porcaria, mas eu converso daqui um mês, e daqui um mês, e daqui um mês, e nada muda. Por que nada muda? Porque se a gente não sai do nosso quadradinho, da nossa zona de conforto, se a gente não quebra esses paradigmas, se a gente não tenta olhar de uma outra maneira para aquela realidade que a gente está tão acostumado, meus queridos, não tem milagre. A gente vive as nossas leis. Quem cria as nossas leis somos nós. Por que às vezes dentro de uma mesma família, um irmão faz uma coisa e o outro irmão faz outra? A criação foi a mesma, só que o ponto de vista de cada um de nós é único. A nossa alma é única, ela tem desejos únicos. Então, eu te pergunto,
O que que a sua alma deseja? Qual é aquele desejo que você tem lá no fundo de, eu gostaria tanto que a minha vida fosse assim? Então eu te convido a fazer duas coisas. Tenta observar a sua vida de hoje e tenta ser mais grato por ela, mesmo que ela não esteja perfeita, né? O que seria uma vida perfeita, mas tenta olhar para a sua vida de hoje com mais carinho, com mais gratidão, com mais, poxa, eu aprendi, eu passei por tudo isso, olha que incrível que eu sou, eu consegui. Então tenta ter um olhar de mais amorosidade para a vida que você tem hoje e tenta também aproveitar para vivenciar mais sensações e mais emoções de acordo com a vida que você deseja. Se você quer uma vida mais tranquila, para de ter orgulho de ter uma vida maluca. Tenta incluir na sua vida, no seu cotidiano, coisas que façam com que você se sinta mais leve, mais tranquilo, tenha mais atitudes assim, mesmo que você não sinta ainda do fundo do seu coração. Quando você cria hábitos, quando você tenta ter atitudes diferentes, o seu corpo cria, ele é obrigado a criar uma emoção para fazer com que aquilo seja uma realidade. Então, em vez de ficar reclamando do trânsito, vai de ônibus, vai de metrô e vai lendo um livro. Vai aproveitando o trajeto. Em vez de reclamar que você perde não sei quantas horas fazendo não sei o que, aproveita o momento presente. E faça as mudanças que você deseja. Não fica reclamando, não. A gente perde muito tempo reclamando e reclamação não resolve problema, né? Eu sei que é difícil, meus queridos, mas o que não é difícil nessa vida, né? A gente faz tantas coisas difíceis, por que não tentar fazer um pouquinho mais para a nossa própria felicidade? Em vez de investir tempo em coisas para os outros, invista para você. Você vai ver que os resultados vão valer a pena. É isso, meus queridos. Para quem gostou desse vídeo, dá um like. Para quem ainda não está inscrito no meu canal, por favor, se inscreva. E para quem ainda não percebeu, todas as segundas-feiras estamos aqui no canal ao vivo, às 8 horas no horário de Brasília, às 5 horas aqui no horário de Montreal. E nos vemos todas as segundas-feiras ao vivo. Para quem tiver pergunta, dúvida, sugestão de tema, por favor, me escrevam por e-mail, contato@hojeeumesinto.com. Fico te esperando. Um beijo enorme e até a próxima.